Ontem, Cruzeiro e Vasco somaram um pontinho no Mineirão. E nós aqui do Seleção, nossos editores, a gente estava se engalfinhando antes do programa se esse pontinho é ruim ou é bom para Vasco e Cruzeiro. Vocês têm opinião sobre isso? Eu acho ruim. Para os dois? Para os dois. Eu acho ruim para o Vasco porque o Vasco, nos últimos jogos de Campeonato Brasileiro, apresentou mais futebol que o Cruzeiro. Então, acho que era um jogo ali para o Vasco se ver livre de vez. Talvez não de vez, talvez eu esteja exagerando, mas para ficar bem próximo disso, sabe? De não se preocupar mais com o rebaixamento, principalmente porque sai na frente, né? E até tem chance de fazer o terceiro gol no finalzinho da partida também, assim como o Cruzeiro teve. E para o Cruzeiro é péssimo, porque é um jogo dentro de casa, né? Que você está enfrentando um adversário direto e você acaba não cravando os 3 pontos. Mas o fato dos dois times abrirem 3 pontos para o Bahia não é bom? Eu acho que não, porque é muito pouco, né, Luiz? Que amanhã pega o Corinthians fora de casa. Mas indo no jogo, Coutinho, como é que você viu a partida ontem? Então, eu acho que o Cruzeiro apresentou mais do que vinha jogando, né? Principalmente ofensivamente. Foi um time que teve mais variações de jogada, a hora encontrando espaços ali nas costas do meio-campo do Vasco. Zé Gabriel, Paulinho e Praxedes não conseguiam ter uma boa coordenação para defender aquele setor, hora dando passes em profundidade, como foi, por exemplo, no lance que originou o segundo gol. No início do jogo, explorando um pouquinho mais os laterais, né? Então, o Cruzeiro, de uma forma geral, jogou melhor do que vinha jogando. E um Vasco que faz o gol muito cedo e aí acho que recua demais, né? Marca muito atrás, não tem um poder de marcação para roubar essa bola e contra-atacar, não tem períodos de retenção de bola na frente para tentar esfriar essa pressão que o Cruzeiro acabou fazendo. Na segunda etapa, com as mexidas do Ramon Dias, o jogo muda, né? Primeiro, com a entrada do Payet, o time consegue ficar um pouquinho mais com a bola. Marlon Gomes fortalece o combate no meio-campo. Aí, a segunda leva de mexidas é ainda mais decisiva, porque entra o Sebastião Ferreira na área junto com o Verratti. E o Vasco começa a fazer isso daí, ó. Chegou no campo de ataque, cruzamento na área. E consegue criar algumas chances de perigo assim, até construir o gol que empata o jogo. Curioso é que a gente está vendo um lance aí de uma cobrança viajada na segunda trave. O Grafa chamou a atenção sobre isso na transmissão. Cobrança viajada na segunda trave e alguém escora de cabeça para um terceiro homem, um terceiro jogador finalizar. O Vasco fez isso o jogo basicamente inteiro. O Seba escora para o Peck. Exatamente. E o Cruzeiro não teve a percepção e nem a atitude de conseguir marcar isso. A gente vai ver agora o lance do gol. Olha a liberdade. Olha o Peck. Né? A liberdade que o Seba tem, a liberdade que o Peck tem. Então, acho que isso mostra um pouquinho do que é o Cruzeiro no campeonato, né? Um time que mesmo quando consegue fazer um bom jogo, né, em comparação a outros, não é uma equipe equilibrada, não é um time confiável, não é um time seguro ao longo do jogo e cá para nós nem é para ser, né? Com tantas mexidas assim de treinador, com todo o cenário que a gente vê no clube hoje. Eu achei que o senso de urgência mudou um pouquinho a cara do jogo em relação ao que os times vêm fazendo ao longo do campeonato, né? O que o Rodrigo falou do Cruzeiro é interessante, porque é um time que tinha a defesa como seu ponto forte, se defendia muito bem, mas tinha pouca criatividade, poucas opções, pouco repertório ofensivo e não conseguia transformar as chances que tinha em gols. Ontem atacou mais, se expôs mais, correu mais riscos, porque a situação do campeonato exigia isso do Cruzeiro, mesmo jogando sem torcida, mas dentro da sua casa. Achei os dois laterais bem oscilando, como todo time, mas a presença deles abrindo o campo ajudou a descompactar a marcação do Vasco e fazer com que o Cruzeiro ficasse com muita gente por dentro, com o movimento que o Matheus Pereira fazia. O Wesley é inacreditável. Aí tem um ponto, né, Lozé? Não vamos criar vilões. Tem um ponto. Não vamos criar vilões, mas... pontinho. Não tô nem falando do Wesley em si, porque ele tem essa dificuldade desde que ele jogava na base do Palmeiras. Sim. A característica de jogo dele, inclusive, é outra. Nem é de fazedor de gols. Vamos rodar o lance que ele perdeu ontem. Assim, tecnicamente, me parece indefensável, né? É um gol perdido. Um gol muito claro. Ele tentou matar a bola e aí perde o controle da bola, né? Ele tentou matar a bola. Ele não estava pronto para a bola chegar nele, né? Ele só se preparou para reagir diante da possibilidade da bola chegar quando ela já estava em cima dele. Fosse um Cano, ele estava posicionado para chutar. Chapava era gol. E aí, eu sou obrigado a mostrar, o Cruzeiro pagou por esse jogador, né? É mais caro. 16 milhões de reais, porque era um jogador que vinha bem no Palmeiras. Vinha bem realmente no Palmeiras. Ele era um ótimo coadjuvante no Palmeiras. Jovem, promissor, e chega ao Cruzeiro para ser um protagonista, a grande contratação da temporada. E a grande contratação da temporada tem um problema, fazer gol.
Pois é, aí é que é meu ponto, né? Se você tem uma bala na agulha, o Cruzeiro tem essa realidade financeira, o Ronaldo fala isso, né? De uma forma bem clara. Está rodando outros gols perdidos pelo Wesley. Cara, você não pode gastar o máximo de dinheiro que você pode num jogador que não vai te entregar gol, por exemplo. Agora, ainda há pouco a gente discutia que a seleção brasileira não tem esse jogador. Na época eu achei uma bela contratação, porque eu vi o Wesley do Palmeiras como um dos jogadores mais promissores que a gente tinha aqui desses do lado de campo. Esse gol custou muito caro, porque foi no finzinho da partida e o Palmeiras acabou depois fazendo o gol da vitória, né? Era com Pepa ainda aí, Cruzeiro. O Cruzeiro fez um ótimo jogo no Allianz Parque, jogou melhor que o Palmeiras em boa parte do jogo, era aquele Palmeiras que estava irregular, e aí ele perdeu esse gol, saiu o gol do Palmeiras logo em seguida. E o gol de ontem, cara, assim, vai ficar marcado, cara, era o gol da vitória. 40 do segundo tempo, né? Sem goleiro, e ele perdeu. Nitidamente, para mim, ele não estava pronto para a bola chegar nele. Ele estava esperando todo mundo tocar. Olha a reação do corpo dele. Ele tá olhando, olha como ele está olhando para o jogo. Ele está só... Porque passa na frente de muita gente, né? Exatamente. Ele está acompanhando a trajetória da bola como se ele fosse um espectador da bola. Isso aí é questão do time, do faro, do hábito, da frequência. A própria característica, a qualidade, da eficiência que ele tem nessa questão. Tem uma imagem legal ali de trás, tem um câmera que tá atrás da câmera. Ele fala, o câmera não aguenta. Fala, meu Deus. E uma pergunta. O câmera é torcedor do Cruzeiro. 3 gols anulados, rende música no Fantástico? Acho que teve, né? 3 gols anulados, cara. Eles foram bem anulados, né? Sim. 2 do Verratti e 1 do Sebastian. Não, todos bem anulados, mas não deixa de ser curioso, né? Tango. Rende um tango no Fantástico. 3 gols anulados, cara. A última vez que eu lembro de ver isso no futebol brasileiro foi aquele Flamengo e Grêmio semifinal da Libertadores de 19, o primeiro jogo em Porto Alegre. Ele não teve 3 gols anulados também. Mas assim como naquele jogo, no jogo de ontem, anulados de forma correta, né? De impedimentos aí que ficaram bem nítidos. Esse aí foi o mais duvidoso inicialmente para mim, mas a arbitragem acertou, né? A gente tem que dar mérito. Mas eu acho que, assim, um outro detalhe do jogo de ontem que a gente pode falar é que o Vasco ele teve uma melhora com o Ramon Dias, né? Isso é inegável. É um time muito mais competitivo. O aproveitamento de pontos do Vasco com o Ramon Dias, ele é aproveitamento de pontos ali que o Vasco teria um campeonato tranquilo, até de briga por G6 de Campeonato Brasileiro. Mas de um tempo para cá isso deu uma queda, né? É um time que começa a oscilar muito mais, né? Que não consegue se organizar tanto em determinadas partidas. E talvez pelo emocional, né? Com certeza. Essa situação de, poxa, a gente não se livra dessa, a gente não sai nunca dessa. O rendimento do Vasco contra o América, na última rodada antes da data FIFA, é muito preocupante. O América já rebaixado, tudo bem, estava solto ali, estava tranquilo, né? Era um franco atirador, mas era o América, cara. Era um dos times de pior campanha da história dos pontos corridos. E o Vasco não conseguiu se impor, poderia ter perdido, inclusive, dentro de casa. Vamos ouvir, depois dessa sequência de 3 gols bem anulados, vamos ouvir o que os treinadores falaram ontem depois do pontinho conquistado por ambos, Paulo Tuori e Ramon Dias. Vacilamos nos 2 gols. E não tem que ficar de justificativa e bengala, tá certo? O que eu acho no futebol é que os erros não podem ser personificados. É o sistema como um todo que tem que assumir isso. E nós sabíamos que o Vasco ia começar a alçar a bola na área, estávamos preparados para isso, e bola parada, muito mais, porque sabíamos que essa bola ou vem no primeiro ou vai no segundo para preparar para dentro. E aí erramos. E quando se erra, paga-se o ônus por isso. No futebol, cara, ainda mais em um momento desse, no futebol como um todo, ao longo das temporadas, dos anos, como queiram falar, e muito mais no final, cara, não tem tempo para lamentar, cara, entendeu? Ficar vendo isso, assumir como tem que ser assumido os erros, e nós cometemos um erro, cometemos 2 erros, o Rafael fez uma defesa, o deles também não fez muita coisa, mas são jogos assim, o emocional muito, muito elevado, entendeu? E a gente tem que saber entender que são momentos que você tem que se equilibrar e, acima de tudo, fazer a leitura clara. El espíritu, las ganas, la actitud. Ante la dificultad, cambiamos algunas cosas tácticas y algunos jugadores y demostró que el equipo tiene carácter. Tiene carácter, tiene determinación
un partido complicado y lo pudimos revertir y hasta el último momento lo podíamos haber ganado. Y Seba me gustó, me encantó, me gustó muchísimo, tuvo 2 ocasiones, es muy peligroso, se está adaptando al fútbol brasilero, pero cada vez está creciendo mucho más. Tuvo 2 chances para poderla conquistar, es una lástima que no pudo convertir porque está haciendo un esfuerzo enorme, está trabajando, está duro, sabe que cuando el poco tiempo que le puedo dar, da al máximo y realmente él y Seba él y Paulo fueron muy peligrosos en el segundo tiempo, que creo que merecíamos ganar. Acho que hoje eu estou com uma visão muito positiva da vida, que eu estou com o Luiz Carlos Júnior. Esse pontinho, claro que o mundo ideal era ganhar para os dois, mas está longe de ser ruim, porque você aumenta a sua vantagem em relação ao Bahia e quem está lá embaixo, duvido que vá somar ponto todo jogo, vai ter muita gente tropeçando. O Bahia tem um jogo duro amanhã contra o Corinthians. Você pode terminar a rodada olhando para isso e dizendo, aumentei a minha vantagem em relação ao Bahia, que hoje é o primeiro time na zona do rebaixamento. E em relação a eles acabaram os asterísticos. Sim. Claro, não se discute, ganhar é o ideal. Mas você abre 3 pontos para a zona do rebaixamento. Vamos dar uma olhada agora nos jogos que restam para cada um dos times dessa luta, do Santos para baixo. Se o Inter e o Fortaleza nos derem motivos, a gente volta a colocá-los nessa projeção. A fim de tocar um Tim Maia, me dê motivo? Sim. O Santos, para ir embora, né? Me dê motivos para ir embora, literalmente. O Santos vai pegar o Botafogo fora, vai pegar o Fluminense em casa, o Furacão fora e o Fortaleza em casa. O Vasco tem um caminho pesadíssimo. Ele vai pegar o Furacão fora, o Corinthians em casa, que ganhou do Grêmio, surpreendentemente, em Porto Alegre na última rodada, o Grêmio fora e o Bragantino em casa. É dura a vida do Vasco. Tá vendo por que eu acho que o empate não é bom? Não, bom, evidentemente não é. O Cruzeiro vai pegar o Goiás fora, confronto direto, o Atlético Paranaense em casa, o Botafogo fora e o Palmeiras em casa. São os caminhos muito duros aí, de Vasco e de Cruzeiro. Cruzeiro e Palmeiras foi o jogo que rebaixou o Cruzeiro em 2019. Um caminho muito duro. 18, já ficou 3 anos, né? 19. O Bahia vai pegar o Corinthians fora, o São Paulo, que não ganhou nenhum jogo como visitante em casa, o América fora e na última rodada o Galo, em casa. Tem que ver o que o Galo vai estar querendo na última rodada, né? Que serve para o Palmeiras, para o Bragantino. Sim, e o Goiás, que desses é aquele que tem que pontuar mais, né? Por ter 35 pontos, ou seja, ele tem que tirar uma diferença já de 6 pontos para sair da zona do rebaixamento. Ele pega o Cruzeiro em casa, o Grêmio fora, o Fortaleza fora e o América em casa. Eu diria que o campeonato está se encaminhando já para o Goiás no Z4, pelos pontos que ele tem que tirar. Não sobraria uma vaga. Sim, que no momento a gente vê entre Bahia, Cruzeiro, Vasco e o Santos numa situação um pouquinho melhor. O Goiás são 12 pontos a disputar, o Goiás já está a 6 do Cruzeiro e do Vasco, né? Metade dos pontos é bastante coisa. E a tabela não é fácil. Fala, torcida vascaína. No canal 1998 Vasco Notícias, a paixão pelo Vasco é o que nos move. Se você ainda não faz parte do nosso canal, chegou a hora. Deixa o like, se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notificação de novos vídeos. Vamos fazer esse canal crescer ainda mais. Obrigado e saudações vascaínas.